Boa noite, amigos, boa noite, amigas, trabalhadores do Jesus de Nazaré, trabalhadores incansáveis, trabalhadores invisíveis que conduzem os trabalhos aqui desta casa e a todos nós encarnados que nos ajude nesta noite, nos ampare, nos assista, para que nós possamos trazer as reflexões à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita. Eu quero agradecer mais uma vez a direção da casa pelo convite, para que nós possamos bater um papo. Hoje, tendo como base o livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, no capítulo 1. Vamos nos deter no capítulo 1, que é o capítulo que vai falar sobre o tempo. O tempo, no capítulo 1, Emmanuel nos chama a atenção sobre a importância do tempo, sobre a administração do tempo, aonde todos nós estamos envolvidos com a questão do espaço e do tempo. E ele traz algumas considerações importantes para todos nós. É um capítulo curto, né? Esse livro, as mensagens são curtas, são pequenas, mas denotam uma expressão muito grande, porque o que nós percebemos é que Emmanuel tem uma capacidade enorme de síntese, aonde ele, com poucas palavras, né, está dizendo muita coisa. Então, aqui, diante das minhas limitações, diante das minhas observações, diante do meu olhar, eu trouxe aqui algumas considerações que com certeza estão inseridos no livro, né, no capítulo 1, que nós vamos ver aqui, né? Vamos falar um pouco do ciclo, e justamente esta importância, essa consideração de todos nós para com o tempo, né, que é uma concessão divina. Então vamos aqui iniciar com a introdução que Emmanuel traz uma carta, né, de Paulo, uma carta de Paulo aos Romanos, falando sobre o dia, né? Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. Como eu disse, é uma carta de Paulo aos Romanos 14:6. Poderemos pegar essa terminologia dia e ser conduzida perfeitamente ao pé da letra, né? Um dia, né? A expressão de dia, uma hora de dia, uma hora de noite. Mas também podemos estender essa expressão, né, para períodos, né? Perfeitamente. Então Emmanuel traz essa frase das cartas de Paulo, de uma das cartas de Paulo aos Romanos, para as nossas reflexões. Acho que temos como base aí, né, o termo dia. Um dia nós sabemos que leva, né, a Terra tem uma rotação que gira em torno do seu próprio eixo de 24 horas. Né?
período é de dia e o outro período é à noite, né? Então, o dia, na expressão literal, é este dia de 24 horas, né? Que nós conhecemos aqui, né? Que o planeta Terra está submetido, vamos dizer assim. Um dia, né, também poderemos estender com referência à questão de 7 dias, né? 7 dias. Nós sabemos que uma semana ela tem 7 dias, né? Uma semana, Deus nos dá a oportunidade de 7 dias para que nós possamos realizar algo útil, né? A vida sempre nos dando a oportunidade de reflexão, né? Sempre nos dando a oportunidade de refazimento, né? Já que a lei de Deus, ela abrange a todos nós, né? Então, um dia poderemos considerar perfeitamente como sendo uma semana, né? Isso vai depender do contexto, vai depender da leitura que nós fazemos. Um dia também poderemos estender para um ciclo de 7 anos, né? André Luiz, no livro Missionários da Luz, né? No capítulo, se eu não me recordo agora o capítulo, mas no capítulo 13, né? Recordei a tempo, né? No capítulo 13, Missionários da Luz, vai falar sobre a reencarnação de Segismundo, né? Alexandre, no diálogo com André Luiz, vai trazer uma informação acerca de que o espírito ele completa a encarnação do 0 ao 7 anos. Então aí um ciclo, né? Um ciclo de 7 anos, né? Aí podemos perfeitamente aí multiplicando, né? Um ciclo de 14 anos, um ciclo de 21 anos, um ciclo de 28 anos, e aí sucessivamente, né? Eu, abrindo aqui um parêntese, eu despertei dentro de um ciclo de 4 ciclos de 7 anos. Aos 28 anos eu despertei para as coisas espirituais, né? Claro que no meu caso, né, através da dor, né? As dificuldades se apresentam, e aí a gente vai refletir uma série de circunstâncias que nós vamos mudando aos poucos, né? De pensamento, vamos mudando aos poucos de comportamento, né? Para que nós possamos viver uma vida diferente, né? Não considerando aí, né? Aí a expressão de extremismo, né? Não é isso que estamos dizendo. Nós temos que mudança de atitude, mudança de comportamento. Não quer dizer que nós vamos ficar inimigo das pessoas ou dos amigos, não é isso, né? É algo que ocorreu naturalmente, e naturalmente eu, né, refleti e achei melhor, né? Achei por bem, optei por conduzir a minha existência, né, pelos caminhos do Evangelho até o dia que Papai do Céu aí, né, autorizar. Então, o espírito reencarnante, ele completa a sua encarnação do 0 ao 7 anos. Né? Um dia realmente eles são períodos, né? Como eu falei antes. Nós vamos ver a narrativa bíblica que Deus, né, disse e haja luz, né?
desde lá o primeiro dia até o sétimo dia, quando Deus descansa, né? Segundo historiadores, pesquisadores, o próprio pesquisador bíblico, né? Espírita, Haroldo Dutra, ele diz que cada dia ali são períodos, né? Períodos muito grandes, né? Que a Bíblia foi escrita de um livro para o outro, né? Para nós não nos perdermos nas observações que o Velho Testamento, né, traz para todos nós. Então, poderemos nesses ciclos considerar o dia como um dia de 24 horas, como um dia de 7 dias, né, um dia de 7 anos e o dia de períodos, desde períodos pequenos e até períodos macros, né? Para nós termos uma ideia do que Emmanuel está trazendo para todos nós. Pois bem, eu peguei uma frase de William Shakespeare, onde ele diz que um dia, né, ou seja, um tempo, né, o tempo apropriado, o tempo adequado, você aprende, ou seja, nós aprendemos com um tempo que as pessoas adquirem sabedoria e percebem a importância de tratar os outros com amor. Então, essa frase aqui de Shakespeare é uma frase que está em consonância com a doutrina espírita, né? A doutrina espírita nos ensina que nós devemos compreender o momento evolutivo dos nossos irmãos, mesmo aquelas pessoas que não são simpáticas a nós, aquelas pessoas que nos agridem, aquelas pessoas que não nos compreendem, porque em realidade elas ainda não despertaram para as coisas divinas, as coisas espirituais, e nós temos que dar um tempo para que elas possam despertar. As leis de Deus se utiliza de vários mecanismos para que cada um de nós possamos despertar para a realidade espiritual. Então isso requer tempo, né? E não impor a pessoa, exigir da pessoa que ela tenha determinada compreensão de que ela ainda não adquiriu. Nós cristãos, nós espíritas, temos uma responsabilidade muito grande pelas informações que nós já temos, né? Claro, são informações que a doutrina nos dispensa, são informações de acordo com o nosso aprendizado, de acordo com a nossa capacidade de assimilar esse conhecimento, esse arcabouço espiritual, porque nós sabemos que o conhecimento ele é vastíssimo, né? O conhecimento ele está para além aqui do mundo físico, está para além da ciência. Então temos que realmente compreender os nossos irmãos, assim como alguém também vai compreender a nossa falta de compreensão, a nossa falta de análise, de observação, de sensibilidade para com determinadas questões, né? Principalmente as questões de respeito aos valores da alma. Bom, o Rudolf Steiner, né? Ele é
o fundador da antroposofia, ele criou a teoria dos setênios, que vai justamente nos informar que a vida é cíclica, né? A vida tem os seus períodos e também o seu crescimento e a sua transformação. Então a vida trabalha, o universo trabalha, aquela expressão minha, né? O universo trabalha a nosso favor. Então ele diz o seguinte, que a vida humana é dividida em ciclos de 7 anos, né? É o que eu falei há pouco, né? Nós começamos com um dia, com uma semana e 7 anos. E esses 7 anos, aí podemos dizer, caminha ao infinito, né? A cada 7 anos, diz ele, estamos passando por uma espécie de renovação interna. Poderemos perfeitamente aqui considerar a renovação interna a renovação que a doutrina espírita nos traz como reforma íntima. Muito embora nós sabemos que tem pessoas que atingem a terceira idade e ainda não despertaram para os valores espirituais, né? Psicologicamente, sem nenhuma conotação de julgamento, mas psicologicamente tem pessoas que realmente ainda são crianças, né? Podemos pegar aqui uma frase de Joana de Ângeles e afirmar que muitos seres na Terra estão realmente distraídos, né? Distraídos do tempo, né? Podemos até adicionar e contextualizar a frase de Joana de Ângeles, com todo respeito. Então, mas também Rudolf Steiner vai falar da questão da renovação biológica, né? As nossas células, elas morrem todos os dias, né? Na realidade, nós morremos todos os dias. Há uma renovação biológica do nosso organismo a cada 7 anos, né? Segundo ele, porque nós vamos mudando naturalmente, né? Adolescência, pré-adolescência, adolescência, né? Fase adulta, fase madura, terceira idade, isso há uma mudança evidente, né? No nosso corpo biológico, né? Então, essa frase de Rudolf Steiner também traz reflexões sobre o tempo que nós estamos aqui na Terra. O que é que nós estamos fazendo com o nosso querido tempo, né? Se é inevitavelmente essa renovação biológica, esse passar dos anos, porque o tempo ele passa, né? O tempo ele não nos aguarda, né? Vamos dizer assim. Por que não pensarmos, né, por exemplo, o que é que nós estamos fazendo aqui na Terra, o que é que nós estamos fazendo com relação ao planeta, com relação ao nosso semelhante, e até mesmo com relação à natureza. O homem atual tem demonstrado isso, né? Essa desconexão com o divino, essa desconexão com o ser humano e essa desconexão com a natureza, né? O homem é inteligente, o homem de valores, mas que ainda não olhou para dentro de si, né? Claro que existem as exceções, né? Uma boa parte ainda não despertou, despertou para
as leis de Deus, que todos nós estamos submetidos às leis de Deus, todos nós estamos submetidos a uma ordem, todos nós estamos submetidos ao pensamento divino, e nós não estamos aqui, em hipótese alguma, alheios, como dizia, né, a nossa querida amiga Dejazé, né? Nós não estamos aqui igual uma folha seca, né, ao vento, né? Nós aqui estamos em um propósito, né? A vida nos dá e nos tem para com todos nós um propósito. Então precisamos realmente pensar sobre as nossas existências, sobre as nossas vidas. Bom, vamos seguindo aqui, né? Uma frase que eu peguei da internet, né? Que diz que o tempo é uma grandeza física fundamental, né? Fundamental, presente tanto no nosso cotidiano quanto em diversas áreas científicas, né? Então isso quer dizer que em todos os setores da existência humana o tempo está presente, é claro, né? Porque estamos presos aqui no espaço e no tempo. Então temos que aproveitar o tempo da melhor maneira possível, realizando algo útil para si e para o coletivo, né? Porque a ociosidade, né, a preguiça, né, ela nos conduz a variados problemas da alma, né? E nós vamos perdendo a encarnação, nós vamos perdendo o objetivo pelo qual nós estamos aqui na Terra, né? Todo um trabalho que os espíritos realizam, né, no processo de reencarnação, né, técnicos do mundo espiritual, cientistas, geneticistas, biólogos, né, realizando um trabalho maravilhoso e grandioso, e nós não damos importância, realmente vamos estar gastando, né, reencarnação, né? Uma reencarnação, por exemplo, de 60, 70 anos, a depender do que eu faça na Terra, vai me gerar, vamos dizer assim, um prejuízo enorme, né? Poderá me gerar um prejuízo de 200 anos, 300 anos, até de 1000 anos. Vai depender do que eu fiz na Terra, né? Da dimensão negativa, da dimensão de sentimento contrário ao amor para com a humanidade. Eu vou precisar de muito tempo para me ajustar perante as leis. Então vejamos a relação, a nossa relação aqui encarnados como seres humanos, e a relação com a técnica funcional da lei de Deus, que é a técnica do amor, a técnica da misericórdia, é a técnica da benevolência, mas também a técnica da justiça. Então, meus irmãos, nós precisamos realmente estar atentos e nos perguntar: quem sou eu? Esse é o propósito. Bom, vamos seguindo aqui, né? Nós vamos trazer aqui uma abordagem aonde podemos dizer: o tempo ele é psíquico também, né? O tempo ele vai variar de acordo com o grau de evolução do espírito, ou encarnado ou desencarnado, né? Será que o tempo também é psíquico, né? O tempo está nessa dimensão subjetiva, né?
essa dimensão subjetiva, já que nós não podemos medir o tempo, né, dentro desta ideia, sabemos que nós encarnados somos espíritos imperfeitos, né? Estamos na terceira ordem, como está abordado lá no livro dos Espíritos, né? E tem os espíritos da segunda ordem, que são os bons espíritos, e tem os espíritos da primeira ordem, que Kardec pergunta, né? Qual foi o espírito mais perfeito que aqui esteve na Terra? E os espíritos respondem que foi o Cristo. Mas nós sabemos, pela informação de Emmanuel, que no universo existem os Cristos, né? O Cristo que é governador do planeta Terra, que nós conhecemos, né? Que esteve aqui conosco. Os Cristos aí do sistema solar, né? Os Cristos aí das galáxias. Então, são um universo de Cristo, né? Então, se o tempo ele é psíquico, né? A minha observação com relação ao tempo vai depender da minha condição de espírito em processo de evolução, né? No momento eu estou aqui nesta sala gravando, eu não estou vendo o que está se passando lá fora, né? Eu não estou vendo, né? Porque eu estou justamente preso aqui nesse espaço, nesse tempo. Mas um Cristo, ou até mesmo um espírito que já está numa escala de bom espírito, ele vê além, né? Aqui desta sala, né? Ele vê simultaneamente aqui nessa sala e fora dela, e claro, principalmente o Cristo, ele está além do tempo, né? Ele está para além do tempo. Então poderemos dizer sim que o tempo ele é psíquico, né? Ele é psíquico. Bom, vamos seguindo aqui, meus amigos, meus irmãos. Na questão 51 de O Livro dos Espíritos, Kardec vai fazer uma abordagem aos espíritos, porque nós sabemos, desde as profecias, desde lá de Abraão, né, de Moisés, os grandes profetas, nós já vemos caminhando aí, nós humanidade já vemos caminhando com essa questão, né, da revelação das leis de Deus, das informações do mundo espiritual para nós, o nosso processo evolutivo, a questão da criação, né? A questão do significado de uma determinada palavra, tudo isso, acho que Kardec traz nessa pergunta, na pergunta 51, aonde a espiritualidade, com muito amor e com muito carinho, nos esclarece. Então Kardec pergunta: podemos saber em que época, em que período, ao dia, ao tempo, em que período viveu Adão? Qual é a época que de fato viveu Adão? Adão é uma representação de uma persona ou é uma representação de um coletivo, né? E os espíritos respondem: mais ou menos, né? Adão viveu mais ou menos na época em que assinalais aproximadamente, né? Ele não deu um tempo fixo, né? Fez aí uma aproximação. Isso é uma característica dos ciclos, né? Porque os ciclos, né? Eles não são rígidos, né?
eles são flexíveis. Então, Kardec, os espíritos respondem que mais ou menos 4.000 anos, né, antes do Cristo. Se nós pegarmos um ciclo de 7.000 anos, né, 7.000 anos vezes 10 dá 70.000 anos, né? 70.000 anos vezes 6 ciclos, não, 700 anos, né? Um ciclo de 7 anos, melhor dizendo, um ciclo de 7 anos vezes 10 dá 70 anos. 70 anos. Se pegar esse ciclo de 70 anos vezes 10, 7.000 anos, né? 7.000, né? 7.000. 700. Aí nós pegamos um ciclo de 6 ciclos de 700 anos, que equivale a mais ou menos 4.000 anos, né? 4.000 anos. Então, são 6 ciclos de 70 anos, né? Nós ficarmos mais seguros na informação. 6 ciclos de 700 anos vai dar mais ou menos 4.200 anos, não é isso? 4.200, né? Para não fazer a conta errada. Então, se foi mais ou menos há 4.000 anos, aí nós pegamos 2.000 anos do Cristo, 6.000 anos, né? 6.000. Então, se nós pegarmos um ciclo de 7.000 anos, está faltando 1.000 anos para fechar o ciclo, né? 4.000 anos antes do Cristo, com 2.000 anos do Cristo, 6.000, já estamos na fase de 1.000 anos para o mundo de regeneração, né? Segundo Emmanuel, o mundo de regeneração começa aí mais ou menos em 2057. Se nós considerarmos que nós estamos em 2025, falta aí mais ou menos 32 anos. 32 anos quer dizer um ciclo de 4 ciclos de 7 anos mais meio ciclo. Então dá 32 anos, né? 32 anos. Então o mundo, o planeta Terra, inicia o seu ciclo em 2057 mais ou menos, e ele passa aí o restante dos 1.000 anos que estiver faltando, né? 2100 mais ou menos, com mais 900, fecha 3.000 anos, fecha o ciclo de 7 anos. Então, meus amigos, vejamos algumas considerações, é claro, dessa introdução, né, que Emmanuel traz para todos nós. Aquele que faz caso do dia, que aproveita o dia, que aproveita a semana, que aproveita os anos, que aproveita a reencarnação, que aproveita os períodos da sua existência, das suas vidas, para o Senhor o faz. Ou seja, que estamos em sintonia com as leis de Deus. Então vejamos o poder de síntese do nosso querido Emmanuel. Bom, seguindo aqui, meus amigos, eu peguei uma frase também deste livro, Caminho, Verdade e Vida, né? A maioria dos homens, a maioria de nós, né, não percebe ainda os valores infinitos do tempo, né? Na medida que nós estamos precisando do tempo, da compreensão da lei de Deus, da compreensão da misericórdia divina, Ele nos dá a oportunidade de nós mudarmos o sentido
das nossas vidas o sentido das nossas existências. E isso realmente caracteriza a bondade divina, a bondade de Deus. Bom, nós aqui no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, está lá narrada a parábola, né? Onde o pai de família sai a convidar aquelas pessoas que estão ociosas, né? Aquelas pessoas que estão sem nenhum ofício, sem nenhum trabalho, sem nenhuma ocupação diante da vida. Nós sabemos que a lei de Deus, o trabalho é uma lei de Deus. O trabalho é uma lei divina. Ninguém na vida pode viver sem trabalhar. Se nós estamos sem uma ocupação útil, procuremos realizar algo útil na vida, ajudar alguém, ir com alguém, um amigo, um vizinho, ao médico, ajudar alguém a atravessar uma rua, ajudar crianças a atravessar o trânsito, visitar um amigo que está doente, visitar um amigo que realmente está no hospital, realizar uma tarefa na religião que você professe, procurar algo útil em nossas vidas, fazer caminhada, fazer um exercício, algo que realmente preencha, nos dê satisfação e participação no que diz respeito à vida. Nós temos que realizar algo e não ficarmos de braços cruzados, esperando o tempo passar. Isso não é bom para nenhum de nós. Então, lá na terceira hora, o pai de família convida ali os desocupados que estão na praça ao trabalho, à vinha do Senhor. Assim também na sexta e na nona hora, ele convida trabalhadores para fazer parte da sua vinha. E também na 10ª hora, convida outros que estavam também sem trabalho. Então vejamos que a vida, nessa parábola, está caracterizada, que a vida sempre nos convida ao trabalho. É só nós observarmos que quando o trabalhador está pronto, o trabalho, a tarefa aparece. A tarefa aparece. Nós não podemos dizer que vamos querer viver no planeta Terra sem trabalho e sem problema, porque o planeta Terra é um planeta de provas, é um planeta de expiação, é um planeta de dificuldades. Então vamos sempre ter problemas, consequentemente vamos ter trabalho. Podemos dizer assim, vamos ter trabalho, e trabalho dignifica o homem. Trabalho dignifica o homem, como bem diz a música de Fagner, o trabalho honra o homem, o trabalho honra o homem. Então, o pai de família, podemos aqui dizer, Deus convida todos nós para o trabalho, constituindo a criação universal, patrimônio comum. A criação universal é um patrimônio comum. É razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Está aqui no livro Caminho, Verdade e Vida. É razoável, é compreensível
que todos gozem a felicidade da vida, as possibilidades da vida, perdão. Porque se em um determinado momento eu ainda não despertei para a questão do tempo, a administração do meu tempo, seja no lar, seja no meu trabalho, seja lá onde for, ainda não aprendi a administrar o tempo, eu passo muito tempo sem fazer nada, eu preciso realmente estar pronto, que a um determinado momento a lei de Deus vai fazer com que eu desperte. A dor, geralmente é a dor que vai gerar uma certa sensibilidade em mim e em todos que assim procedem, para que nós possamos movimentar o aspecto da vontade, e aí nós com certeza vamos mudar as nossas vidas, as nossas existências. Então temos que realmente estar atentos a essas informações. Bom, no livro, meus amigos, no livro Estudos Espíritas, de Joana de Ângeles, no capítulo 11, intitulado O Trabalho, eu trouxe aqui um trecho desse capítulo para as nossas reflexões. Fazendo-se carpinteiro e dedicando-se à profissão na elevada companhia de José, que é o pai, o mestre laborava ativamente, ensinando com exemplo o respeito ao trabalho, como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante a atividade honrada. Então, meus amigos, meus irmãos, o Mestre Jesus de Nazaré, esse espírito de escola, esse espírito superior, quando aqui esteve conosco, iniciou a sua vida ali no domicílio, no quintal de Nazaré, no quintal da casa de José, da casa de Maria, os seus pais, a profissão de carpinteiro. Iniciou primeiro ali o labor doméstico, dando-nos a característica de que primeiro devemos cuidar dos nossos lares, das nossas casas, dos nossos familiares, da nossa profissão, do trabalho, porque, segundo Emmanuel, muitas vezes nós encontramos, temos caídos em nossos lares e nós não percebemos. Muitas vezes nós fazemos só o movimento de fora e não percebemos familiar nossos dentro dos nossos lares em queda. Então Jesus trabalha mais ou menos até os 30 anos na carpintaria. Depois ele passa 3 anos aí na divulgação das coisas de Deus, nos ensinando de como nós devemos administrar o nosso querido tempo, concedido por Deus. Na questão 674 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: a necessidade do trabalho é uma lei da natureza? É uma lei da natureza? É uma lei natural? É uma lei das leis de Deus, o trabalho? E os Espíritos respondem: o trabalho é uma lei natural. Por isso mesmo, uma necessidade. Então, se nós temos aí uma necessidade de queremos ficar na ociosidade, meus amigos, como bem colocou Chico Xavier, uma certa ocasião, trabalho e mais trabalho. Que Joana de Ângeles
vai nos informar que o trabalho vai gerar o progresso, né? Vai gerar o progresso espiritual e o progresso material. E para finalizar, meus amigos, né, nosso tempo realmente urge, né? O nosso querido amigo tempo, nós temos que administrar o nosso querido tempo. Nós trazemos aqui uma frase do livro Transição Planetária, o nosso querido Filomeno de Miranda, através de Valdo Franco, no capítulo 17. Diz o seguinte: Jesus, hoje como ontem e amanhã como hoje, é o nosso lema. Vencedor dos tempos, Ele aguarda que a sua mensagem seja realmente vivida conforme Nola ensinou pelo exemplo. Então, que possamos administrar as nossas encarnações, o nosso tempo, o nosso dia, a nossa semana, os anos, trabalhando intimamente os valores da alma, assim como devemos também ajudar todos aqueles que estão junto de nós na nossa caminhada evolutiva, fazendo-se o exemplo vivo do Senhor, como Ele mesmo disse, como o próprio Cristo disse a Pedro: Pedro, junta meu rebanho. Pedro, edifica a minha igreja. E todos nós precisamos um dos outros. Que Jesus de Nazaré, os bons espíritos, nos ajude, nos ampare, nos ilumine. Agradecido mais uma vez à direção desta casa pelo convite, pelo bate-papo nesta noite. É um prazer imenso estar com todos vocês, encarnados e desencarnados. Agradecido aos espíritos amigos da casa pela assistência e pelo amparo que dispensa a todos nós. Irmãos a obra, que todos nós somos chamados a vivenciar o Evangelho. Um grande abraço e até a próxima.